Olá, alunos do primeiro ano. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de física com o professor Rodrigo Lopes. Na aula de hoje, vamos fazer apenas a devolutiva da nossa atividade da aula passada, ok? Sobre função da posição em relação ao tempo. Vamos lá para a nossa aula. Estou aqui com o nosso arquivo da atividade. Eu tenho aqui o nome da atividade, tinha lá as instruções e eu tenho aqui o exemplo 1. O que é que ele me diz? Muito importante entendermos o que o exemplo nos diz, o que a questão está nos pedindo. Ele nos diz, ó, um móvel com velocidade constante percorre uma trajetória retilínea. Olha só a primeira informação importante, ó, velocidade constante, ou seja, tem um movimento uniforme, obedecendo à função da posição. Observe que ele já me deu aqui a função. S é igual a 5 mais 2t, no Sistema Internacional de Medidas. Outra informação importante, ó. O Sistema Internacional de Medidas, que é o SI, ele já me diz o seguinte, ó, que os espaços vão ser dados em metros, vamos sempre lembrar disso. O tempo vai ser sempre em segundos, logo, a velocidade sempre vai ser metros por segundo. Assim, por exemplo, quando eu achar que o espaço vai ser em metros, o tempo vai ser em segundos e a velocidade em metros por segundo. Beleza. Vamos determinar aqui na letra A. O que é que ele me diz na letra A? Nós vamos ter que dizer quem é o espaço inicial e quem é a velocidade. Como é que nós vamos fazer isso? Eu lembro que eu tenho minha formulazinha da função da posição, que diz o seguinte: S, espaço final, é igual espaço inicial, mais quem? Mais a velocidade vezes o tempo. Estão lembrados? Eu tenho aqui minha função. Espaço final, que é o S, é igual espaço inicial mais velocidade vezes o tempo. E a questão me deu a função desse móvel. Está aqui, ó. S é igual a 5 mais 2t. Para mim descobrir quem é o espaço inicial e a velocidade, eu basta apenas comparar as duas fórmulas. A minha fórmulazinha matriz, né? S é igual a SI mais VT, com a equação que a questão me deu, que S é igual a 5 mais 2t. Aí eu observo, olha só, gente. Eu vou fazer comparações. Ó. Esse S aqui, ele vai corresponder a esse S. Né? Espaço final corresponde ao espaço final. Quem veio aqui primeiro? O espaço inicial. Ele corresponde a quem aqui na minha equação? A 5. Observaram? O espaço inicial vai corresponder a quem? A 5. Então, eu posso dizer o seguinte: o espaço inicial vai ser igual a quem? A 5. Como eu tenho o Sistema Internacional de Medidas, os espaços eu observo lá, é dado em quê? Em metro. Ok? Nós apenas fizemos essa comparação das duas. Ó. Vamos continuar comparando. Aqui no final eu tenho o t, né, que é o tempo. Nas duas equações eu tenho. Quem é que vem acompanhando o t aqui na primeira? É o v. Quem é o v, gente? Velocidade. Quem é que vem acompanhando o t na segunda? É o 2. Logo, qual vai ser o valor de v? Vai ser 2. Porque o valor de v é aquele valorzinho que está acompanhando o t, né? Então, a velocidade vai ser igual. Quem é o valor de v? É 2. Cuidado, eu já vi alunos que colocam que o v é 2t,
Já vi alunos que colocam que o V é apenas o T. Já vi vários erros. Olha só, o valor de V é apenas esse que vem acompanhando o T. Quem é que está acompanhando o T, né? O 2. Então, o valor de V é 2. Se a velocidade é 2, pelo sistema internacional, nós sabemos o quê? Que a velocidade é metros por segundo. Observaram? Eu não tive que efetuar nenhum cálculo para mim descobrir aqui o espaço inicial e a velocidade. Eu apenas comparei as duas equações. Encontrei espaço inicial é 5, espaço inicial 5 e velocidade 2 metros por segundo. Professor, poderia fazer direto? Eu já tenho uma certa habilidade, já sei que o espaço inicial é 5 porque vem primeiro e a velocidade porque está acompanhando o t. Poderia, ok? Poderia já me dizer isso aqui, não teria problema nenhum. Essa primeira parte eu faço exatamente para demonstrar como fazer, ok? Mas não teria problema. Vamos para a letra B. Pede o seguinte, o espaço desse imóvel quando o tempo for 5 segundos. E aí, como é que eu vou responder agora? Eu vou utilizar a minha funçãozinha aqui que a questão me deu, que ela me diz o seguinte, S é igual a 5 mais 2 vezes o tempo, ok? Observem, vou baixar aqui para visualizarmos melhor, né? Então, eu tenho aqui minha função da posição. A letra B, ela me diz que o tempo é 5 segundos. Quem é o tempo na nossa fórmula? Não é o T? Logo, eu vou substituir. Onde tiver o T, vou colocar quem? Vou colocar o 5. Então, mais 2, baixei, vezes 5. Olha só o que foi que a gente fez. Ó. Baixei o S, baixei o 5, baixei o sinal de mais, baixei o 2. Qual é o valor de T? É 5. Então, substituir o T por 5. Dando continuidade, eu tenho 5 mais 2 vezes 5. Lá da matemática que a gente sabe que eu resolve-se primeiro multiplicação ou divisão. Logo, o que é que nós vamos ter que fazer? Resolver primeiro essa multiplicaçãozinha aqui, 2 vezes 5. Esse primeiro 5 eu vou apenas conservar, mais resolver a multiplicação. 2 vezes 5 eu tenho 10. O valor do espaço vai ser igual. 5 mais 10 eu tenho 15. Espaço pelo Sistema Internacional de Medida, o espaço é dado em quê? É dado em metros, ok? Resolvemos assim o exemplo 1. Observem que é simples. Na letra A eu não tive que fazer nenhum cálculo, na letra B eu fiz um pequeno cálculo aqui, mas bem simples. Vamos exercitar mais um pouco no exemplo 2. O que me diz o exemplo 2? Bem parecido com um. Um automóvel encontra-se em uma pista retilínea com velocidade constante, na qual a função das posições é dada por S é igual a 10 menos 3t no SI. Novamente eu lembro, como é no SI, os espaços vai ser dado em quê? Em metros. O tempo, vou colocar só um tzinho aqui, o tempo é em segundos e a velocidade metros por segundo, ok? Com base nessas informações, responda. Letra A, indique qual é o espaço inicial e qual é a velocidade desse automóvel. Observe que nós vamos utilizar aqui a mesma ideia do exemplo 1. Primeiro, vamos colocar aqui nossa formulazinha do espaço. Espaço é igual a SI mais quem? Mais a velocidade vezes o tempo. Isso aqui é nossa formulazinha mestra, né? Nossa função da posição. Vamos colocar aqui embaixo quem? A equação horária que a questão me deu. Eu olho aqui, S vai ser igual a 10 menos 3 vezes o tempo, ok? O que nós vamos fazer agora? Vamos comparar essas duas equações para me descobrir quem é o SI. Primeira comparação aqui, ó. Vamos só confirmar que eu tenho S aqui também.
Próximo aqui eu tenho o SI. O SI vai ser quem? Eu já observo. O SI vai ser 10. Então, já vou colocando aqui. Espaço inicial vai ser igual a 10. De acordo com o sistema internacional, espaço é dado sempre em metros, ok? Vamos continuar comparando nossa equação. Eu sempre é bom achar o T aqui, né? O T está aqui no final. Não vamos trabalhar com ele. Quem é que está acompanhando o T? Aqui é o V e aqui é quem? Menos 3. Observem, quem vai ser a velocidade nessa questão? Eu observo que quem está acompanhando o T é o 3. Só que esse 3 ele é negativo, ok? Assim, eu vou colocar que ele é negativo. A diferença do primeiro exemplo para esse é porque lá eu tinha uma velocidade positiva, aqui eu tenho uma velocidade negativa. Essa velocidade negativa, ela só me indica que o meu movimento é retrógrado, mas não precisam se preocupar com isso. Se for positiva, a velocidade positiva, e sempre que vier negativa, vocês têm que colocar o sinal, ok? A gente encontra muitos erros do aluno esquecer de colocar esse sinal. Se não colocar o sinal, a questão fica errada, ok? Assim, resolvemos. Quem é o espaço inicial? 10 metros. Quem é a velocidade? Menos 3 metros por segundo. Seguindo o que me diz aqui, o SI, é sempre bom lembrar, né? O SI me diz isso aqui, o Sistema Internacional. Espaço, metros, tempo, segundos, velocidade, metros por segundo, ok? Vamos para a letra B. A letra B, ela pede para a gente calcular o espaço desse automóvel quando o tempo for quanto? For 2 segundos. Lembram o que foi que a gente fez no exemplo 1? Nós pegamos a equação que a questão me deu, qual foi? Digam aí. S é igual a 10 menos 3 vezes o tempo. Vou baixar aqui para ficar melhor de visualizar. Então, pegamos a equação aqui. S é igual a 10 menos 3 vezes o tempo. O que é que nós vamos fazer aqui? Onde tiver o t, que é o tempo, nós vamos substituir por 2. Assim, o s eu apenas conservei, o 10 conservei, menos 3 vezes quem? Quem é o tempo que a questão nos deu? É 2. Assim, eu tenho s é igual a 10 menos 3 vezes 2. Lembrando da nossa regrazinha da matemática, conserva o que não for multiplicação e resolve primeiro a multiplicação. O 10, como não está multiplicando ninguém, eu apenas conservei. Resolvendo a multiplicação, 3 vezes 2, quanto é? É 6. O valor do espaço vai ser igual. 10 menos 6, eu tenho 4. Qual a unidade de medida dos espaços? É metros. Assim, eu tenho 4 metros. Ou seja, quando o tempo for 2 segundos, esse móvel, né, no caso esse automóvel, vai estar no espaço ou na posição que é 4 metros. Esse conteúdo é tranquilo. Se você observar bem, ele é simples de ser resolvido. Sempre eu vou ter dessa forma. A questão me dá uma função e eu tenho que observar quais são os valores que eu tenho. Quando ela me dá os tempos, se ela me diz que o tempo é 2, eu só substituo no lugar do t, eu coloco um 2 e resolvo. Se ela tivesse me dado o tempo aqui de 10, 20 segundos, era a mesma coisa. No lugar do t, eu colocava esse 10, colocava 20, vai depender do que a questão estiver cobrando, ok? A aula de hoje, como eu falei, é bem tranquila, só era para isso. Eu peço que vocês comparem essa resolução com a que vocês fizeram no caderno. Se tiver ainda algum erro, vocês podem estar entrando em contato comigo pela plataforma, pelo Google Sala de Aula, ou mesmo pelo WhatsApp, ok? Eu estou deixando lá no Google Sala de Aula um local para vocês fazerem a frequência dessa aula. Então, vocês entram lá, é só colocar o nome completo e enviar para comprovar como vocês participaram da aula, ok? Por hoje é só. Bons estudos e até a próxima.